Então a ideia do sacrifício, isso foi trazido para o meio do cristianismo, quando muitos pensam que servir a Deus é isolar-se em si mesmo, ou fugir da realidade, fugir da vida. E Paulo diz, não, nós devemos ser um sacrifício vivo. Ou seja, uma vida consagrada a Deus é uma vida de alguém que, embora ele viva neste mundo, mas ele cumpre a vontade de Deus. E aqui é o grande problema, talvez, que nós temos que resolver. Porque quando se fala da vontade de Deus, nós estamos lidando com dois paradigmas diferentes. De um lado, você olha o que é a vontade de Deus. Em outras palavras, o que eu devo fazer para agradar a Deus. Não é verdade que todos nós queremos agradar a Deus? Ou não queremos agradar a Deus? Todos os cristãos, vamos falar em termos de cristãos, em razão do nosso contexto. Mas um cristão genuíno, ou que seja alguém que se preocupe, quem quer que seja, se preocupe com Deus, com a salvação, com a vida eterna, ou com a vontade de Deus, certamente em algum momento ele vai ter que parar e pensar, ora, o que é a vontade de Deus? O que eu devo fazer para cumprir a vontade de Deus? Em contrapartida, nós temos outro problema, que é o negativo da vontade de Deus. Se eu tenho que fazer a vontade de Deus, então o que é o pecado que ofende a Deus? Então nós estamos lidando com dois conceitos diferentes. O primeiro, embora relacionados, é o que é a vontade de Deus. O segundo, o que é o pecado que ofende a Deus. Por isso, volte os olhos para Romanos 12 e veja no versículo 2, que ele diz assim, olha, e não vos conformeis a este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então o certo é que Deus tem uma vontade que é boa, que é agradável e que é perfeita. E que nós buscamos, portanto, não somente conhecer a vontade, mas sobretudo, como diz aqui o texto, para que experimenteis. E eu quero abrir meu coração para os irmãos aqui nesta noite e falar de uma maneira bastante aberta e sincera a todos vocês. Eu tenho 42 anos de idade. Nasci num lar cristão evangélico, pentecostal. E cresci na minha meninice e na minha adolescência, parte da minha juventude, no meio cristão pentecostal, acreditando piamente nos ensinamentos da Escritura. Enquanto criança, ou jovem que eu era, eu sempre imaginei o seguinte, que a igreja verdadeira e que a verdade de Deus estava no meio, estava no cristianismo, sobretudo na igreja evangélica. Então essa era a minha concepção, esse era o meu juízo, essa era a minha fé, era aquilo em que eu acreditava. Lógico, logo o Senhor então, no meio de algumas tribulações da minha vida, o Senhor foi me encaminhando para que eu buscasse a verdade de Deus. Então, quando eu me entendi como um servo de Deus, eu falo assim porque na minha infância, embora eu fosse à igreja, ouvisse, participasse de qualquer coisa, mas eu não me via ainda, ou não me identificava como alguém, um indivíduo que podia ou que pudesse contribuir de alguma maneira com a vontade de Deus. Mas quando então eu me entendi, que eu pude pegar a Bíblia e saber, aqui eu posso ler, aqui eu posso conhecer, aqui eu posso compreender a verdade de Deus, então logo me pus a procurar a verdade. Li, estudei, congreguei em alguns ministérios, que não convém falar agora os nomes, mas ministérios, de certo modo, historicamente tradicionais, não pentecostais, passei por meio pentecostal, depois não pentecostal, movimento de restauração, vários movimentos, mas sempre na busca de saber qual é a vontade de Deus, afinal. O que Deus quer do homem, o que Deus quer de mim. E, sobretudo, um ponto muito importante, e esse é o ponto que eu quero confessar aos irmãos, é que nós fomos construindo, eu fui construindo, ao longo da minha experiência, conceitos acerca da verdade. Por exemplo, o que é redenção? É isto. O que é novo nascimento? É aquilo outro. O que é santificação? O que é regeneração? O que é transformação? O que é a segunda vinda de Cristo?
o que é o reino milenar, o que é a disciplina